Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 22 de abril de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E olha só, tivemos um pequeno ataque com drones russos contra a Ucrânia. A maior parte dos drones foi derrubado, mas algum dano foi causado aqui em Odessa, infelizmente, contra uma fazenda, um objetivo civil, mais uma vez. Infelizmente, tivemos 4 vítimas desse ataque aqui, né? Os ucranianos, bom, a gente não sabe se são os ucranianos, tá? A verdade é que teve um grande incêndio numa fábrica de motores aqui em Voronezh e também numa outra fábrica aqui em Moscou. Dois grandes incêndios que destruíram grande parte da fábrica ao mesmo tempo. Não foi drone, mas pode ter sido sabotagem, né? Podem ter sido ucranianos, a inteligência ucraniana, sabotando essas empresas. A gente não tem certeza. Ou pode ser acidente também, né? Mas os incêndios foram muito grandes e vão ajudar a Ucrânia certamente, porque são fábricas ligadas ao esforço de guerra russo, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa, mais uma vez, mas o Budanov está alertando para um grande problema que deve acontecer a partir de maio. Ele está esperando uma grande ofensiva russa agora em maio, antes da chegada da ajuda americana que deve chegar, mas até isso chegar na linha de frente, coisa e tal, não vai ser tão imediato assim. Os russos querem aproveitar essa última oportunidade. Ele fala que é para esperar más notícias no início de maio, até meados de maio. Não vai ser uma catástrofe geral, mas vai ser uma situação difícil aí, né? Não é muito problemático isso. A expectativa é que com a chegada da ajuda, com a chegada dos F-16, no verão, a situação se inverta de lado novamente, né? Hackers ucranianos conseguiram acesso a informações sobre planejamento sobre drones Shahid, fabricados na Rússia e no Irã. Existem algumas informações interessantes, eles estão planejando aumentar o tamanho da carga do drone Shahid e também usar ele na linha de frente, né? Ao contrário de atingir cidades aqui na retaguarda, como eles têm feito. E vamos falar também sobre a perspectiva de aprovação no Senado da lei e também o envio do pacote de ajuda americano para a Ucrânia. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Egmon888, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu avisar vocês que saiu ontem o ganhador da nossa rifa, o Paulo Henrique, lá de Belo Horizonte, ganhou a nossa rifa. Como eu falei para vocês, eu ia fazer o sorteio no vídeo do Semana ao Vivo ontem no YouTube, mas me alertaram e eu dei uma verificada e realmente é verdade, o YouTube proíbe sorteios em vídeos, então eu não posso fazer o sorteio no vídeo, mas eu fiz o sorteio ao vivo aqui, quer dizer, não fiz ao vivo. Gravei o vídeo de eu fazendo o sorteio, sem cortes e coisa e tal, e coloquei aqui no Twitter. Então tem o processo todo do sorteio lá da rifa, e o ganhador e coisa e tal, e eu já tô em contato com ele, vou mandar daqui a pouco o chaveirinho para ele, e nós vamos abrir mais 2 grandes rifas aí nos próximos dias. A gente decidiu agora aumentar um pouquinho o valor do ticket, mas botar vários prêmios, né? Botar um número maior de prêmios pro rifa, então não vai ser um sorteio só, mas daqui a pouquinho eu explico para vocês direitinho como é que vai ser nos próximos dias, né? Mais uma vez, obrigado aí a todo mundo que participou. O dinheiro já estou enviando para o Alex Silva também. A gente vai fazer a prestação de contas também no Semana ao Vivo, como a gente fez da outra vaquinha, né? E obrigado a quem participou e conto com vocês nas próximas rifas aí, né? Falando sobre a situação na Ucrânia, houve um ataque com um drone Shahid, foram 7 drones Shahid, dos quais 5 foram derrubados. Infelizmente, 2 atingiram o alvo, e isso foi problemático, atingiram uma fazenda, um empreendimento agropecuário. Está aqui, dá para ver vários tratores aqui, e inclusive teve vítimas, infelizmente, foram 4 vítimas como resultado desse ataque, infelizmente lá em Odessa, né? O ataque ele foi principalmente aqui em Odessa, e infelizmente fez essas vítimas, uma coisa muito triste, né? Vítimas civis que não tinham nada a ver com a guerra, enfim. Também derrubou um Orlan 10, que é um drone de reconhecimento aéreo, também foi derrubado de ontem para hoje. Agora, o que chama atenção de ontem para hoje foram esses incêndios aqui, ó. Que, de novo, a gente não sabe exatamente o que foi isso, se foi um incêndio acidental, pode ter sido um incêndio acidental aqui. Isso aqui aconteceu na fábrica eletromecânica Elmach,
em Voronezh, né? É uma fábrica grande aqui, ó. Такие склады, наверное. Um incêndio grande aqui. Все, пизда. Склада нашему пизда. Dá para ver que uma parte grande da empresa aqui tá pegando fogo, né? Realmente fez uma pluma enorme aqui. Não consta que tenha sido drone nem míssil, tá? Então isso aí pode ter sido um acidente ou pode ter sido sabotagem, né? Mas de qualquer forma, seja lá o que for, isso aqui ajudou a Ucrânia. Dá para ver aqui a destruição muito grande lá da coisa. Essa fábrica produz motores elétricos, geradores elétricos, transformadores, ventoinhas e equipamento pneumático, hidráulico. Enfim, produz coisas que inclusive são usadas no esforço de guerra russo. Então, isso certamente ajudou muito a Ucrânia, né? Isso foi hoje, dia 22, pela manhã. Agora, teve ontem à noite também um incêndio grande numa indústria em Orihovo, Zuyevo, próximo de Moscou, né? É uma empresa que faz reparos de trem, reparos de coisas ferroviárias. Dá para ver aqui um monte de ambulâncias e carros de bombeiro. E aqui dá para ver o incêndio também de um outro ângulo aqui. Mais uma parte grande aqui. Isso aqui é em Moscou, tá? Fez até uma coisa bastante bonita aqui, esteticamente bonito o incêndio lá, né? De novo, pode ser um acidente tradicional. Moscou, muita coisa pega fogo lá em Moscou, mas pode ter sido sabotagem também, né? Aqui mais imagens do incêndio lá em Moscou. E acho que também incêndio em Moscou, também imagens do incêndio em Moscou, né? Bom, falando sobre o navio, o Komuni, que foi destruído pelos ucranianos ontem em Sevastopol, né? A gente falou sobre esse ataque ucraniano ao porto de Sevastopol, que teria atingido esse navio Komuni, que é esse navio aqui, é o navio mais antigo militar em operação no mundo. Não é só da Marinha Russa, não. Tem mais de 100 anos esse navio, mas ele tinha sido recentemente modernizado pelos russos. O Dmitry Pletenchuk, que é o porta-voz das forças navais ucranianas, confirmou o ataque nesse navio russo raro, o Komuni, em Sevastopol. Ele disse que ao lado estava um outro navio, Projeto 775, que é um outro navio de desembarque anfíbio, ou seja, não se sabe se houve dano nesse outro navio também. E a natureza do dano está sendo verificada, porém, claramente, o navio está incapaz de realizar suas tarefas, né? Não está claro aqui se ele está se referindo ao Komuni ou ao Projeto 775. Os dois teriam sido atingidos, né? Em 2022, o Komuni foi usado, por exemplo, para fazer a busca ao Moskva, né? Que era o principal navio russo da frota do Mar Negro, né? Era a nau capitânia ali da frota do Mar Negro, e foi afundado pelos ucranianos em abril de 2022, né? Então esse navio foi usado justamente para fazer as buscas, tentar achar soldados e coisa e tal. E é um navio, resgate de submarino por projeto, né? Um catamarã para resgate de submarino. É o navio mais velho da Marinha Russa e o navio mais velho no mundo ainda em serviço e realizando missões de combate, né? Olha que coisa. Ajudamos a Rússia a se livrar do navio mais velho do mundo, gerar um monte de sucata. E lógico, é menos um navio, né? É impressionante como é que o porto de Sevastopol para os russos se tornou inútil, eles não conseguem usar mais, né? Aqui o pessoal está trazendo aqui as informações sobre essa destruição e eles mostram que parece estranho como é que de fato tem coisa fora do ar aqui nessa posição. Olha só o comunicado aqui, ó. Ontem o projeto 775 e outro navio estavam estacionados na Baía Chuharnaya, onde deveriam estar atracados, né? E estão aqui ainda, olha só, ainda estão os dois navios aqui no mesmo lugar, não se moveram. O que é sinal que eles foram danificados. Por quê? Porque, como eles estavam sob ataque, se eles estivessem ainda no mesmo lugar, né, ou seja,
o pessoal tiraria eles de lá para evitar maiores ataques, evitar maiores danos, né? Ou até para consertar os navios. Eles ficaram no mesmo lugar. Não tem foto de boa resolução, só tem essa foto aqui que não dá para ver muita coisa, não dá para ver se o navio está danificado ou não, só um borrão aqui, mas são os dois navios que teriam sido atingidos ali em Sevastopol, né? O projeto 775 e o navio Comune, que é o navio antigão. Aqui, ó, isso aqui foi o comunicado lá do pessoal em Sevastopol, dos russos, né? Um míssil antinavio ucraniano foi derrubado sobre Sevastopol, né? Eles sempre dizem que foi derrubado. Um pequeno incêndio começou com fragmentos que caíram e foi rapidamente eliminado. Mas não, pois é o que está mostrando aqui, os navios estão até agora na mesma posição, é sinal de que foram atingidos e não tem como sair de lá, né? Bom, falando sobre a linha de frente, vamos ver aqui o que temos do Poulet-Volant. Nenhuma mudança significativa aqui em Avdiivka, mais pequenos avanços aqui em Ocheretny, né? Os russos estão avançando por aqui, mas fora isso, nenhuma grande mudança aqui na região, né? Aqui na região de Pervomaisk, um pouquinho abaixo ali, a gente está falando dessa região aqui, ó. Avdiivka está aqui, os russos estão avançando aqui em direção ao Ocheretny, e Pervomaisk fica um pouco mais aqui para baixo, Pervomaisk está aqui, essa região aqui, né? Então aqui na verdade teve um pequeno avanço russo aqui nessa região, mas também coisa quase não dá para ver aqui no mapa dele, né? E finalmente mais abaixo em Paraskovivka, depois de novo Mihailivka, teve mais um avanço russo aqui também. Ou seja, é a situação que a gente tem visto nos últimos dias, pequenos avanços russos, nada muito significativo, mas preocupante porque começam a ser pequenos avanços russos para tudo quanto é lado, né? Pequenos avanços, daqui a pouco acaba avançando bastante coisa, né? Mas se você olhar de forma geral, essa campanha russa, nesse período que os ucranianos estão sem defesas, né, estão com pouca munição, com pouca defesa, acabou andando muito pouco, né? Se você vê aqui o quanto a linha andou, tirando a parte aqui de Avdiivka, que dá um pouco mais de coisa, o resto todo aqui não dá para ver diferença quase nenhuma, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, olhando isso em janeiro de 2024. Se a gente pegar no dia 1º de janeiro, e olhar aqui essa situação aqui, olha só, essa daqui era a linha de frente em 1º de janeiro de 2024. Repara que a única diferença aqui, ó, é que havia aqui a Avdiivka ainda estava na mão dos ucranianos, e aqui em Bakhmut os ucranianos tinham expulsado os russos um tanto aqui, né? Agora, se você vem agora para o dia de hoje, quase não dá para ver a diferença. Se eu não apontar para você aqui o avanço aqui em Avdiivka, aqui em Bakhmut, quase não dá para ver a diferença, né? Muito distante das ofensivas de Kharkiv e Kherson que os ucranianos fizeram, que definitivamente mudou muita coisa nessa guerra, né? Enfim, mas os ucranianos seguem com essa estratégia de deixar os russos avançarem pouca coisa, poupar recursos por um motivo muito simples, né? Agora a gente deve receber a ajuda americana, mas isso não é imediato, né? A gente vai ver que estão se falando em votar no Congresso americano, no Senado americano agora na terça-feira. Se o Biden assinar isso nessa semana ainda, até o final da semana já começam os preparativos para a entrega do primeiro pacote de ajuda americano já nesse novo orçamento, né? Mas isso só vai chegar na linha de frente daqui a algumas semanas, e justamente esse é o problema. O Budanov falou que, olha só, os ucranianos vão enfrentar uma situação muito difícil a partir do meio de maio, né? Não é algo catastrófico, mas precisa ser entendido. Não vai ser o Armagedon que vai acontecer na Ucrânia, mas vão haver problemas na Ucrânia a partir de maio, é o que está dizendo o Budanov. E por que isso? Justamente porque os russos querem aproveitar essa fase que os ucranianos estão sem reservas ainda, estão sem armamento, sem munição, e fazerem uma grande ofensiva. Não se sabe exatamente aonde, pode ser em Kharkiv, pode ser em algum outro lugar ali da linha de frente. Certamente vão haver avanços russos aí até a coisa se normalizar. A expectativa é que chegando o verão, aí sim as coisas vão mudar de lado novamente.
os ucranianos devem receber os F-16, a ajuda internacional deve começar a chegar com mais frequência, e daí a situação deve se reverter de novo. Então se preparem, essa visão de pequenos avanços russos deve continuar ainda, e deve até piorar a partir de meados de maio, mas em junho a coisa muda de figura novamente, é o que está esperando aqui o Budanov, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a expectativa de aprovação do Senado e coisa e tal, não tem nenhuma grande novidade aqui. Fala sobre o navio Comuna que teria sido destruído e coisa e tal, enfim, não tem nenhuma grande novidade aqui. Agora, uma novidade interessante foi justamente um vazamento que teve de planos do drone Shahid iraniano, que justamente colocam aqui a possibilidade de aumentar a carga, né? Uma carga de 90 quilogramas altamente explosiva. Tem aqui as imagens que teriam vazado, dá para ver que está tudo em russo, então esse tipo de coisa provavelmente são desdobramentos russos disso daí, né? Aqui, ó, querendo aumentar o tempo de voo, o alcance, enfim. Também existe experimentos para montar uma cabeça termobárica no drone, e uma explosão termobárica é uma explosão que joga primeiro uma quantidade de um gás explosivo na região e depois detona esse gás. Isso gera uma explosão muito maior, uma explosão muito mais significativa ali na região e suga o oxigênio todo da região, porque todo o oxigênio é sugado para essa reação com o gás, né? Então por isso que dá a impressão de ser uma bomba de implosão, né, a termobárica, mas na verdade não é isso, ela é realmente uma explosão, só que ela suga o oxigênio da região na reação química, e isso é particularmente ruim para os soldados, porque os soldados precisam de oxigênio para viver, né? Então é uma bomba danosa, os russos usam o tempo todo na linha de frente, mas estão querendo equipar agora os drones Shahid com isso, né? Tem aqui mais detalhes. Aqui, ó, a apresentação que foi vazada, a ideia é aumentar a carga, a carga útil do drone, né, de 50 para 90 quilos. Eles podem ter vários tipos de carga incendiária, termobárica e não sei o que lá. Teria uma bússola de navegação em adição ao GPS para usar, e estão usando SIM cards da própria operadora ucraniana, né? Isso é uma coisa meio cruel, mas a verdade é que os ucranianos fazem isso também, tá? Os drones ucranianos que entram na Rússia também usam chip dos russos para esse tipo de coisa, né? Acabam fazendo a conexão. E tem aqui, ó, e também outra coisa curiosa que eles estão falando aqui é o uso do drone na linha de frente, né? Como usam os drones Lancet, né? Ou seja, eles estão querendo adaptar os drones Shahid, ao invés de fazer alcance longo e coisa e tal, diminui o alcance e usa na linha de frente, né? Assim, não quer dizer nada, mas são preocupações que os ucranianos têm que ter aí nesse drone. O drone Shahid, sem dúvida alguma, dá trabalho, né? Bom, mais um vazamento de represa na região de Tyumen, e parece que o pessoal está colocando saco de areia lá para segurar e coisa e tal, mas a situação fica cada vez pior na Rússia com os alagamentos, tá? Enquanto os russos destroem seus recursos tentando reverter uma guerra que eles perderam há 2 anos atrás, acabam negligenciando completamente a manutenção da infraestrutura doméstica, né? E tem muito russo reclamando dessa história, né? Tem entrevista de russos ficando realmente incomodados com isso, porque estão vendo as casas alagadas e o governo russo não tem recurso para conseguir apoiar as pessoas vítimas do alagamento, né? Bom, uma delegação de deputados americanos chegou a Kiev tem tanto democratas quanto republicanos, vieram fazer uma visita à Ucrânia, né? Sejam bem-vindos, obrigado aí pelo apoio, que bom que eles votaram lá na Câmara a ajuda para a Ucrânia, né? E agora no Senado a ideia é fazer reviver o plano do grande martelo, né? Que é aquela coisa de pegar os recursos russos, além da ajuda ucraniana, deve ser votado no Senado também essa ideia do confisco dos bens russos. Isso já tinha sido aprovado no Senado lá em janeiro desse ano, de novo vai ter que ser aprovado novamente, porque veio uma versão diferente da Câmara, mas tem tudo para ser aprovado agora e entrar em execução o mais rápido possível, essa ideia do confisco dos bens russos, né?
E finalmente o Pentágono disse que está pronto para mandar armas para a Ucrânia em menos de uma semana depois que o Senado aprovar a ajuda para a Ucrânia, né? Estamos na expectativa agora do Senado, eles estão preparando para começar a avaliação disso agora na terça-feira, mas não dá para saber se a votação vai ser na terça-feira, como é que vai ser isso, a gente vai acompanhar e eu dou notícias para vocês aqui lá no meu canal no Twitter, né? No Twitter é sempre mais rápido de botar as coisas, e aqui também no vídeo diário também vem mais informação quando isso estiver confirmado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.